Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio especial de Solteirice e Identidade. Eu creio que vocês tenham assistido todos os episódios do nosso tema, tanto do lado feminino como do lado masculino, mas, como eu disse no último episódio da série, nós teríamos um episódio bônus, um episódio especial. E estamos aqui para isso. Então, eu recebo para esse episódio super especial a Daisy Book Markel. Exato. Daisy Markel, desculpa, foi uma falha. E o Luís e Vanessa, não falhei. Graças a Deus, os nossos convidados de hoje para um tema super especial, por isso que é um episódio especial. Sejam bem-vindos ao nosso episódio especial de Solteirice e Identidade. Como é que vocês estão? Preparados para esta conversa? Eu estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz por ter recebido este convite, de estar aqui neste podcast que é uma bênção. E esta trajetória toda de solteirice, identidade, está a ser mesmo uma maravilha. E para mim é um desafio, sem dúvida, estar aqui para falar sobre um assunto que é deveras importante também. E vamos ver isso, não é? E também estou muito feliz por estar acompanhada por alguém que é especial. Estou aqui ao lado de um doutor, eu sou recém-formada. E estou ao lado de um doutor que admiro bastante, a caminhada toda dele, e será uma bênção. Luís, não é novidade. Não é? De casa. Olá a todos, Pai do Senhor, muito obrigado por mais um convite. Gomar está a melhorar cada vez mais. Pelo menos já nos dá um café. E chá. Então, ter um café, ter um chá, está a animar a vir cada vez mais. Então, das próximas, estou com boas sensações. Uns biscoitos aqui, uns aperitivos. Mas é um prazer estar aqui, uma responsabilidade muito grande, porque tiveram pessoas super tops a nossa atrás, que começaram o assunto e eu acompanhei os episódios, conversas excepcionais. Convido a todos a voltarem e verem os outros episódios e também espero que tenhamos uma boa conversa. Também é muito bom para mim estar com a Daisy, é uma colega e é uma pessoa muito especial. Não só colega na área da medicina, mas também na área de louvor, que é a nossa área de atuação. Então, acho que será muito bom. Foi um checkmate. Os meus convidados de hoje são especiais mesmo. E para entrarmos nessa conversa, eu creio que todos vocês já sabem, estaremos a falar um bocadinho sobre o nosso tema, mas hoje teremos um episódio super especial com um tema específico e, de novo, nossas conversas são sempre sem tabus. Então, nós iremos falar sobre sexualidade hoje e é um tema muito importante e antes mesmo de nós darmos passos para falar sobre isso, teremos um momento a falar de uma parte que é muito importante, que é a parte emocional. Falamos sobre solteirice, falamos sobre identidade, falamos sobre red flags e muitas outras questões, mas achamos que é necessário falar sobre essa parte específica que é o emocional do cristão, sendo ele solteiro ou não, o quão importante isso é. Mas antes de irmos para essa parte específica, eu queria saber, na vossa perspectiva, né? Podemos começar com a Daisy. Por que vocês acham que é importante nós falarmos sobre sexualidade, sendo que é um tabu dentro do meio cristão? Quando nós estamos fora das quatro paredes ou fora deste mundo que nós consideramos cristão, as pessoas falam disso de forma normal. Mas dentro da igreja ou dentro da comunidade, das nossas células, das nossas casas, nós não temos esta abertura para falar sobre a sexualidade. Então, como é que vocês veem esse assunto e o que vocês acham? Também como médicos, o quão importante é abordarmos sobre esse assunto para os cristãos? Realmente é um assunto muito importante. Vou partir primeiro do ponto que nós somos seres sexuais. Então, não tem como nós não abordarmos desse assunto, sendo que nós somos. E não somos por uma falha. É plano de Deus que nós sejamos seres sexuais. Não só. Tem um grande psicólogo, que é o Freud, ele fala sobre instintos humanos. E um desses instintos é a reprodução ou o sexo, que é o prazer. Então, estaremos a fugir de uma coisa que o nosso corpo sempre ia clamar por ele. Infelizmente, temos visto em algumas igrejas, graças a Deus, algumas estão a melhorar bastante no assunto de sexualidade, abertura de abordagens e tal, mas desde muito tempo foi realmente um tabu para se falar sobre sexualidade, mesmo para uma filha ir ter com a mãe e dizer: mãe,
um simples estou a gostar de alguém. Yeah. Yeah. Já é um problema. É para a mãe ficar tipo, você quer me matar? Se teu pai souber disso. Yeah. Mas a mãe passou pelo mesmo processo que a filha. Então, é importante nós melhorarmos os pontos que os nossos pais, nossos avós falharam. Como alguém diz, nós somos a versão melhorada dos nossos pais. Não podemos ver um assunto que foi mal abordado e passarmos por cima. A sexualidade é muito importante. Precisamos falar pior nesta época porque as crianças já estão com um acesso tão fácil e muito cedo em relação a esse assunto que esse assunto de sexualidade acaba iniciando muito mais cedo. Antes, poderia-se dizer que a criança começa já a ter essa sensação, esses pensamentos com os 12 anos. Mas agora tem crianças, mulheres, que têm a sua primeira menstruação aos 8 anos. Se tem a primeira menstruação aos 8 anos, é porque as hormonas delas estiveram lá, já crescer, até que se desce a primeira menstruação que nós chamamos de menarca já há um tempo. A criança começa a ver a menstruação depois de começar a ter pensamentos sexuais. Então, isso deve nos chamar a atenção. Se tua filha, mãe, já tem menstruação, já vê a menstruação, de certeza ela já começou a ter algum tipo de sentimento sexual e não estamos a dizer que isso é errado. Mais adiante vamos aprofundar. Sim. Isso não é errado. Razão pela qual precisamos falar, para que as crianças saibam, ok, quando eu sentir isto, o que eu vou fazer? Não é? E ainda mais, abordarmos este assunto à luz da palavra. O que a palavra nos ensina sobre isto? Né? Yeah. Irretocável, né? Eu acrescentaria isso, que sexualidade é um assunto de cristãos. Yeah. Porque nós temos que partir do princípio que nós somos cristãos porque cremos em Deus, cremos em Cristo e nós acreditamos na palavra de Deus. E nós acreditamos que quem trouxe, quem inventou, se usarmos essa palavra, o sexo, foi Deus. Então, é somente tão lógico que nós falemos de coisas que Deus inventou. Exato. Então, acredito eu que é importante que nós falemos sobre sexualidade, porque primeiro, como a Deise esteve a falar, o assunto há de vir até nós, há de chegar até as nossas casas, e chega. Hoje, com as redes sociais, falando de uma delas em particular, eu estava a ver dados sobre essa mesma rede social que mostrou que crianças de 9 aos 11 anos estavam a ter exposição a imagens de conteúdos a ver com sexo. 9 aos 11 anos. Então, se um de nós aqui tem filhos com 9 ou 11 anos que usa redes sociais, o que é que nos faz crer que não é o nosso filho que foi exposto a isso? Então, é um assunto que, se tu não falares, ele será falado. Então, é melhor que seja falado por alguém que vai trazer a versão correta da coisa do que por alguém que vai trazer a versão incorreta. Então, eu acho que é de facto a altura de nós irmos abandonando o tabu. Claro que não vamos falar de tudo e mais alguma coisa sobre o sexo, mas precisamos de ir falando sobre ele porque esse assunto está a ser trazido cada vez mais. Então, já não temos como ficar na defensiva agora. Porque o assunto nas televisões, nos desenhos animados, então até mesmo há poucos dias eu vi, foi no Brasil, em que um pai denunciou uma escola, né? Na verdade será o ministério, acho eu, porque tinha um livro que trazia um exercício de matemática. Eu também vi. Que dava exemplo que o enunciado era sobre uma matéria sexual. Exato. Mas o próprio objetivo do exercício são contas, é matemática. Só que ao invés de eu estar a falar de bananas e maçãs, 5 bananas para cá e tantas, eram assuntos sexuais. Exato. Então, o assunto está lá, está nas escolas, está em todo sítio. Então, nós não podemos ser os que têm a versão correta e os que não falam. Vamos segurar um pouco essa parte do nosso tema e vamos relembrar algumas coisas que foram faladas nos outros episódios, só para nós consolidarmos, né? Que é especificamente essa parte sobre a rejeição e a sensibilidade, que muitas vezes é negligenciada. Um pouco antes de nós começarmos a nossa gravação, nós estamos aqui a falar sobre, vamos dizer, os mal entendidos que há sobre a rejeição na parte masculina, como o homem encara a rejeição,
Ou também o fato de muitas vezes nós acharmos que os homens não podem ser sensíveis até um certo nível, né? E eu queria que nós tentássemos conversar um bocadinho em torno disso, porque falamos de vários temas realmente durante os podcasts, mas acho que é importante nós tocarmos nessa parte emocional, que realmente, se realmente é importante termos em conta o emocional não só da mulher, mas também do homem, nesse processo de busca de relacionamento, se é realmente genuíno e como é que nós podemos proceder, né? Como homens podem proceder, mas também como mulheres também podem lidar com essa parte da sensibilidade masculina ou talvez não achar errado o homem ter medo de lidar com a rejeição, né? Quem quer O começar? homem então seria a Sim. primeira para depois Sim. ele, Ok. pronto, limar algumas coisas. O homem é pessoa. Gostei tem- dessa. O homem é Homem é pessoa. Infelizmente, tem umas frases que andam a rolar aí nas redes sociais que banalizam muito os homens, né? Mas o homem é pessoa e tem sentimentos. Claro que mesmo em termos biológicos, a mulher é muito mais sensível. Mas o homem também é sensível. E se ele não fosse, ficaríamos assustados. Só o próprio amor é um sentimento. E quando este amor não é respondido de maneira positiva, traz um sentimento de tristeza e tal. Então, infelizmente, o homem acaba tomando essa posição de fingir estar a lidar bem com a rejeição por causa daquilo que a sociedade incutiu nele desde muito pequeno. Lembro, eu mesma já disse para meu sobrinho Winston, que agora acho que tem uns 14 anos, eu dizia, quando eu começava a chorar, eu dizia, Winston, homem não chora, Winston não pode chorar, homem não chora. Então, desde muito criança, os homens cresceram a ouvir que pá, homem não chora, você tem que sofrer em silêncio. Quando cair, tínhamos aquela coisa de, não, olha, quando ele cair, deixa, vai levantar. Então, o homem cresceu com esse pensamento de, ok, eu posso cair, mas eu tenho que levantar. E se eu não levantar, eu sou um homem com menos qualidade, né? Então, a sociedade incutiu isso por muito tempo, mas estamos a ver homens sofridos. Tanto que nesta geração, infelizmente, essa é uma realidade, temos homens frágeis. Por isso é que voltamos no ponto que falou-se num dos podcasts, que agora são as mulheres que vão atrás. Mas até os homens têm um pouco de razão. As mulheres machucam e estão nem aí. Uau! Não vê? Sim. É tipo, epa, ele é homem, ele vai gerir isso. Epa, eu lhe disse não, era isso que eu estava sentindo no meu coração. Epa, eu vou fazer o quê? Né? Então, e também é como se fosse uma cena off, um homem, não sei, comentar com outro homem, tipo, e sabes, aquela mana me negou. A primeira coisa que ele vai fazer o quê? Rir. Yeah. De começar a rir. Mas quando aquele jovem chegar a casa, ficar ali no quarto, ele até vai chorar, vocês, porque aquilo lhe doeu. Yeah. Então precisamos mudar um pouco a abordagem. Mas, vou colocar aqui entre parênteses, o homem precisa ser forte e mostrar essa masculinidade. Mas o fato dele ser sensível e ser vulnerável não diminui a masculinidade dele. Permite que o processo até de cura de rejeição seja melhor, mais rápido, com uma boa resolução. O que acontece é isso, temos homens frágeis, com, como é que eu posso dizer, com medo de entrar num relacionamento e até para piorar, homens que depois perdem o desejo de procurar por mulheres. E se não procuram por mulheres, vão procurar por quê? Outros homens. Yeah. Então, é muito pesado isto. Parece uma brincadeira, mas é muito pesado, né? Tipo, outra coisa que acontece é, te negaram porque você é matreco, te negaram porque você não tem carro, te negaram porque você não estudou. Sempre há um motivo que nós julgamos ser bom o suficiente para ele ter sido negado. Tá vendo? Então, Yeah, eu acho mesmo. agora é um homem a falar. Yeah. Vamos ouvir. Fale pela ala masculina. Representar aqui a ala masculina. Eu estava a pensar em Davi. Se, para já, Davi é colocado como homem, segundo o coração de Deus, né? Mas a primeira palavra é homem. Eu, quando olho para Davi, gosto muito do episódio de Davi, Nabal e Abigail.
aquele episódio Verdade. e vários outros mostram para mim o que é um homem. Ah, Davi, numa primeira fase, ele está bem calmo, bem tranquilo, pede uma ajuda a Nabal. Nabal responde mal. Responde com muita agressividade, com desdém e tal. E Davi diz uma coisa, Davi diz, faz um juramento, né, que Deus me faça o mesmo se até amanhã, a esta hora, eu não matar a Nabal e a todos que estão com ele. O mais interessante daquela passagem é que Davi ia fazer aquilo. Porque Davi era terrível. Yeah. Como homem. Nós vimos que as mulheres naquela altura cantavam que Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Yeah. Davi era de facto muito bom em combates. Ele era aquilo que nós achamos de ser homem hoje, era Davi. Se tu encontrasses Davi na rua e lutasses com ele, Davi ia ganhar. Yeah. Porque Davi, com 15 anos, brincava de matar leões por causa de ovelhas. Então, tu tens esse Davi muito forte, mas por outro lado, tu tens um Davi que nos salmos está toda hora a chorar. Yeah. Yeah. É talvez a personagem bíblica que mais temos registros dele em momentos maus. Yeah. Choro, desespero, medo. Ele mostra que está com medo de Saul lhe pegar. Ele tem esses dois lados. Então, um homem, para mim a história de Davi é para nos mostrar que um homem é aquilo. Um homem é alguém que sim, tem um lado muito forte, muito valente, muito imbatível. Davi, quando chega e dizem numa cidade, epa, vieram aqui, levaram tuas mulheres, levaram mulheres de nós todos. O que eles fazem? A Bíblia diz que eles choram. Depois Davi levanta e diz, pessoal, vamos lá buscar nossas mulheres. Yeah. E eles vão. Então, a gente às vezes lê essas passagens muito rápido e a gente se esquece que um batalhão de homens chorou, mas depois agiu. Yeah. Então, isso nos mostra que sim, os homens têm espaço para terem essas sensações todas, para chorarem e para também ficarem firmes. E um dado mais interessante ainda, se vocês forem a ver, a palavra de Deus relata mais choros de homens do que de mulheres. Yeah. É Por acaso verdade. é verdade. Relata muito mais choro de homens do que de mulheres, muito mais sofrimento emocional de homens do que de mulheres. Pega todos os principais homens, como é que Jeremias era chamado? Yeah. Chorão. Tu vês Isaías, tu Yeah. vês todos os grandes profetas, têm sempre um momento em que eles estão assim para baixo. Então, por que nós hoje olhamos e ficamos tipo, ei, um homem não pode ser assim? Então, da Bíblia que nós notamos é que essa ideia não está a vir. Yeah. Aí é que a Daisy mencionou, quando ela falava sobre a forma como a sociedade vê. Isso é muito mais uma visão cultural do que uma visão bíblica, que nós cristãos acabamos importando. É muito pesado quando um homem sente rejeição, falando agora como um homem. E Yeah. homens sentem rejeição. E uma das principais áreas em que se sente isso é na área acadêmica, na área profissional e na área de relacionamentos. Na área acadêmica é que os professores tendem a ser mais ríspidos com alunos do sexo masculino do que do sexo feminino. Então, um rapaz levanta, fala uma resposta errada. Quando vem um gozo do professor, o gozo é mais pesado quando é um homem do que quando é mulher. E a reação da turma também. Então, esse é o primeiro lado que o homem começa a ver que, tipo, minhas ideias não são bem aceitas. E ele trava. Depois, qual é a outra parte que tu vês? Na área profissional, os chefes costumam ser mais pesados para os profissionais do sexo masculino do que para as mulheres. Quando é para dar um berro, um raspanete, é mais agressivo, ou no tom, ou nas palavras que escolhe, quando é um homem do que quando é uma mulher. Ou até na sanção. Ou até mesmo na sanção. E mesmo a tolerância é diferente. Yeah. Não, nem estou a discutir se deve ser igual ou não, só estou a descrever como é que é. Então o homem já começa a ver também, tipo, poxa, quando eu tento ter uma ideia aqui, a forma como me responde é... Então ele se retranca ainda mais. E depois tens no relacionamento. Mesma coisa. É muito difícil quando tu, no contexto de relacionamentos, até como falou-se muito nos podcasts anteriores, a questão de conquistar a moça, de fazer paqueras, a nossa sociedade construiu-se de tal maneira que parece
que todo homem já nasceu com um curso que ele teve. Como é que se paquera uma mulher? Como é que se conquista uma mulher? E quando ele não consegue, todos nós ficamos a exigir como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Mas não é. Tu tens homens que são mais tímidos que os outros. Tu tens homens que são mais corajosos do que os outros. E o momento de tirar atrás de uma moça é um momento muito estressante. Ok, eu não sabia disso. Mas é realmente muito estressante. Por quê? Porque geralmente os homens comunicam com os amigos que tu gostas de alguém. Então, eu estou a gostar da Daisy, pessoal. Ai. Avança Então, lá. vai lá, fala com ele. Então, Yeah. e a Daisy está ali parada. Na cabeça de muitos homens, a Daisy é muito segura de si. Todos os homens pensam, pelo menos nessa fase, quando ele ainda é adolescente, no início da juventude, todos nós pensamos que mulheres só têm seguranças. Não sabemos que às vezes a Daisy que está lá também está com medo de eu me aproximar. Isso. Na nossa cabeça isso não está lá. Tu Yeah. pensas que é tipo... Então tu vais. E o ato de ir conquistar uma moça acaba sendo mais uma espécie de um teste. Tu te sentes num teste. Então tu vais lá, não sabes muito bem o que falar, não sabes o que aquela pessoa vai fazer, se vai reagir, se não vai. E pode dar errado. Então quando dá errado, a vergonha que vem com isso é uma coisa muito pesada. E como muitos de nós não sabemos como é que nosso pai conquistou nossa mãe, como é que nossos tios conquistaram nossas tias, então nós pensamos que todos eles conseguiram a primeira. Então tu vais para lá e quando te rejeitam, tu nem coragem de contar a teu pai tens, por exemplo. Tu ficas tipo, se eu disser a meu pai, imagina o que ele vai dizer. Então, acabas ficando com aquilo e depois disso cresce contigo, essa sensação de rejeição e tal. É uma das coisas que, na minha opinião, faz com que os homens sejam pessoas que falam menos. Homens falam muito pouco. Por quê? Porque ele meio que já aprendeu que a opinião dele não conta tanto assim. Yeah. Né? Claro que eu não estou com isso a justificar todo e qualquer homem que não tem nenhuma atitude, mas existe esse aspecto, né? Que é sempre muito mais difícil ir caçar do que ser a caça. Então tem esse componente e é uma coisa que afeta muito aos homens. Até mesmo o facto de nós termos, infelizmente, muita violência doméstica é porque nossos homens não sabem lidar com rejeição, não sabem falar seus problemas. comunicar. Então eles batem seus problemas. Yeah. Yeah. Só para fecharmos essa parte do tema, para irmos para o tema principal, como é que nós podemos trazer o equilíbrio no meio de tudo isto, né? Com a questão da rejeição, em permanecer firme, ir de novo. Porque uma das histórias que o Jorge contou-nos... Gente, aqui fala uma mulher que também aparentemente feriu. Exatamente. Uma das coisas que o Jorge partilhou é que ele foi foi muito mais do que uma vez atrás da Daisy e foi rejeitado, né? Foi rejeitado, sentou na sombra da bananeira, ficou deprimido. Eu sabia que eu me apanhar no podcast. Então, mas mesmo assim ele teve a coragem de voltar, tentar pela última vez, na última vez foi que foi o sim, né? Yeah. Mas como encontrar esse equilíbrio entre, ok, fui rejeitado e posso compartilhar isso. Claramente precisamos de ter um lugar seguro. Acho que nós também, como ouvintes, precisamos amadurecer um bocadinho, né? Em termos de receber a informação dos nossos amigos ou o que eles estão a passar e saber transmitir as coisas de uma maneira um pouco mais saudável. Mas como é que nós podemos encontrar esse equilíbrio sendo nós a pessoa rejeitada, mas também como amigos de pessoas que foram rejeitadas? Porque acho que é importante falar dos dois lados, né? Não somente daquele que foi rejeitado, mas nós lidamos com nossos amigos que são sempre rejeitados, né? São sempre isso é grave. Não. São sempre. Sempre no sentido de, sempre tem alguém que foi rejeitado. Entendi. Mesmo das mulheres. Também acontece lá. Sim, mesmo das mulheres, apesar de ela não ir, ela já sabe que não lhe querem. Então ela entende isso como uma rejeição. Vamos lidar com isso e não ficar tipo, é o fim do mundo, acabou. Bom, acho que precisamos procurar ter um pouco de inteligência emocional,
né? Tem pessoas que entram no assunto de relacionamento quando ainda são umas mangas verdes, como disse o pastor Ted. E mangas verdes ou qualquer fruto que não está bem maduro vai trazer algum tipo de problema. São as feridas e tal. Então, precisamos ser emocionalmente inteligentes no sentido de, ok, eu tenho um sentimento pela pessoa X, pelos sinais que essa pessoa tem a emitir, qual é a chance que eu tenho de ser aceita? Antes de eu querer realmente exteriorizar essa vontade, esse sentimento. O ambiente deve ser estudado, né? E no caso específico de Jorge, ele realmente estudou o ambiente, tá? Porque éramos muito, muito, muito amigos. Mas naquele período eu realmente não estava com nenhum sentimento eros. Eu não tinha. Era um sentimento, chamamos de filhão, tipo, era meu irmão. E eu lhe disse isso de verdade. Eu disse, eu te vejo como meu irmão. Irmão em Cristo. Irmão em Cristo. Yeah. Perdão. Então, importa, neste sentido, a mulher ou a pessoa que recebe o convite tentar ser sincera, não dar corda, não dar expectativa para uma coisa que não vai acontecer. O que, infelizmente, na atualidade não tem acontecido. Temos mulheres cristãs maranzas que se aproveitam, porque nesse processo dele mostrar que gosta de ti, pronto, ele pode comprar, fazer um mimo, um cuidado acrescido, diferente das outras irmãs e tal. Ali, a moça está se aproveitando daquilo e ela é inteligente para perceber que o moço está a emitir sinais que lhe quer. Então, é importante, estás a ver isso? Pode até não ser muito direta. Então, num grupo de amigos, você fala com o Jamie que pá, eu não sinto nada por ele. Tentar lá, de alguma maneira, ele dizer tipo, bro, assiste lá. Yeah. Para não dar expectativas. Tanto que numa das vezes eu fiz isso com Jorge. Um dos amigos eu fui dizer, nesse caso era meu irmão. Eu disse ao meu irmão, vou lhe dizer, Jorge, que eu não quero nada com ele, estou a pedir. Peço-te. Então, é importante não criarmos expectativas de coisas que não vão acontecer, senão estaremos a nos defraudar. E também é pecado. É pecado. Então, o homem também, pronto, tem que ser inteligente. De ver que, bem, essa moça aqui só está a me usar. Só está a me usar. Está a usar aquilo que eu estou a dar, mas ela não está a dar nenhum sinal de resposta positiva. Uma coisa, o aceitar, gente, não é resposta positiva. O aceitar o presente não é resposta positiva. Resposta positiva é aquilo que eu irei fazer depois de receber o teu presente. Vou te mandar uma mensagem de obrigada, uma mensagem bem elaborada, vou te mandar um bom dia depois. Não uma pessoa que você lhe deu presente hoje. Você pergunta, como é que chegaste a casa? Vai te responder amanhã às 12. Já te deram a resposta, mano. É não. Não corre atrás, vais te ferir. Então, acho que eu traria mesmo essa parte de inteligência emocional mesmo. Eu também diria, é preciso ter persistência. Também. Porque as pessoas mudam. E no meu caso, também foi assim. Quando eu começo a namorar, eu conheço a Bia, acho que foi em março, por aí, de 2014. E já desde o princípio, eu entrei, tipo, foi uma mulher que eu nunca olhei assim, tipo, quero ser amigo dela só. Eu já entrei a saber o que eu queria. Porém, eu só realmente chego a namorar com a Bia no dia 26 de novembro. Então passaram tipo uns quase 8 meses. Pelo menos do mesmo ano, né? Mesmo ano. Pelo menos. E eu me lembro que a Bia me negou tipo, pedidos diretos de namoro 3 vezes. Ih, parece que eu tenho um número. Acho que é a terceira. 3 vezes. Alguma coisa. Desistam depois da terceira. Diga essa. Mas, por um lado, eu acho que tu precisas mostrar a tua mulher, vamos chamar assim, que tu realmente lhe queres.
Yeah. Então, porque, ok, mulheres também têm as suas dúvidas do porquê é que um irmão está aqui. Então, ela sabe quando ela é bonita. Então, ela pode ficar, ok, acho que ele está por causa da minha beleza. Ou ele está porque eu, nesse momento, sou. Porque eu canto, por exemplo, Daisy. Exato. Nós sabemos, feliz ou infelizmente, as irmãs do louvor são as que mais são queridas por aí. Então, elas sabem disso. Então, ela pode parar e dizer, será que não é por causa daquilo que eu faço na igreja que me quer? Será que não é por causa do meu status social? Então, tem lá as suas dúvidas e, por vezes, ela não está a pensar nisso mesmo. Então, tu, como homem, de alguma forma, tens que comunicar isso à mulher. Então, às vezes é mudar a abordagem, porque tu muitas vezes entras como amigo mesmo. E as mulheres te colocam na gaveta de amigo. Yeah. Naturalmente. Então, às vezes tu entras já como quem quer namorar e a mulher fica tipo, não se chega para namorar. E afasta um bocadinho também. Yeah. Então, eu acho que nesse processo tu vais aprendendo. Então, tu vais vendo o que é que funciona, o que é que não funciona. E eu acho que quando uma mulher começa a perceber Yeah. que o que este homem tem por mim, ou que ele sente por mim é verdadeiro, aí ela começa a abrir-se um bocadinho mais. Ela começa na cabeça dela a dizer, mas e se fosse? Então, eu também desconfio muito de uma mulher que te aceita logo a primeira, né? Acontece quando ela também já, se calhar, já pensava em ti, mas muitos dos casos que eu conheço é assim, os homens ralam um bocadinho. Então, é preciso que o homem persista, porque há uma coisa que tu, como homem, eu tenho que olhar para a câmera para dizer isso, né? Tu, como homem, tens que ter, que é certeza de quem tu queres. Então, e certeza que tu apanhaste aquela pessoa. Então, quando tu apanhaste a pessoa que tu queres, estás certo disso. Tu tens que lhe fazer perceber isso. Yeah. Então, minha esposa é mais velha do que eu. Bem mais velha. Gostei desse ponto Então, também. Yeah. sempre foi muito difícil chegar nisso, porque eu pensava, olha, a nossa diferença de idades, etc. Mas eu tinha certeza de uma coisa, que tipo, era ela. Então eu ficava triste, tipo, Deus, por que que ela tinha que ser ela mais velha, né? Não podia ser. Só que para mim, tipo, não tinha outra opção, estás a ver? É tipo, te ofereceram um terreno num bairro que tu não gostas. É tipo, a tua casa é aí. Tu vais ficar tipo, mas não podia ser. É essa a tua casa, estás a ver? Então eu fiquei tipo, não, esta aqui é Bia. Então o que é que eu vou fazer? Fiquei a chutarem, a voltares, a chutarem, a voltares. E tu nesse processo também a te adaptares, a ver tipo, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta. E depois tu começas a perceber que, não, na verdade o que ela não estava a gostar era da forma que eu me aproximava, era das conversas, era da intimidade muito rápida que eu já queria. Então tu vais desacelerando, vais ali, tipo, desapareces sem desaparecer, ficas ali ao lado. Por isso é que para mim é muito bom que tu namores pessoas da tua igreja, porque tens chance de fazer isso. Mas para repetir Então, isso, as pessoas das igrejas não gostam. Namorem pessoas da vossa igreja. Não é muito gostam. mais fácil, porque vocês se conhecem. Então, e vocês sabem onde se encontrar. E tu tens várias fontes de informação sobre ela. Exatamente. Então, tu podes não falar com ela própria, falas com a Neima, que é amiga dela e tal. Então, é muito melhor para mim. É mais fácil. Não que namorar com alguém de fora seja mau. Só que dentro de casa, para mim, é muito melhor. Então, para mim, isso também é o outro lado da moeda de inteligência emocional. É entenderes que nem sempre que te dizem um não, estão a negar a tua pessoa. Às vezes estão a negar alguma atitude. Exato. Às vezes é o momento e tu nunca sabes se estás a chegar num momento em que ela, sei lá, está mal por alguma outra razão, a escola está a correr mal. Então tu vais vendo todas essas coisas. Quando vês sinais claros de desinteresse, afastas. Agora, quando vês que, ok, parece que esta irmã aqui gosta da minha amizade, mas só não quer se relacionar, mas gosta da tua amizade, para mim isso é um passo muito grande. Porque todo esposo, toda esposa nascem de uma boa amizade. No fundo, aquilo há de ser o teu melhor amigo. Então, se aquela pessoa te aceitou como amigo, tu tens chances boas aí de
Ainda há de esperança. Dois avançar. passos andados. Yeah. Ainda há esperança. Yeah. Eu acho que vocês falaram coisas muito interessantes e eu acho que não falou-se muito sobre essa parte específica e era importante nós deixarmos isso antes do prato principal, né? Irmãos, vamos ser inteligentes emocionalmente, vamos persistir. Ouvimos aqui 2 histórias de persistência. Do Tem lado que masculino, do lado feminino. Houve persistência, mas também aprendam a receber o não como não. Sim. And it's okay. It's okay. A gente segue em frente. É como mandar CV, nem sempre vão te chamar, né? Sim. Yeah, Então, mas é mais também fácil. aí falamos nas respostas. Sim. Tem empresas que só depois vão te dar o feedback uns 4 meses Yeah. depois. Yeah. Isso está errado. É uma rejeição horrível. Para piorar, no dia da entrevista, dizer, pá, acho que foi. Gostamos de ti. Gostamos muito de ti. Depois, né? Entraremos em contato. Contato. E nunca mais. Deixa teu telefone ligado. Não façam isso, não fiquem a defraudar. Presentinhos. A irmã deles já falou, já falamos de Já presentinhos. caros. evitemos. Yeah, isso é, Yeah, é muito sério. off. As tigeras de bolo também já falamos. Evitemos mesmo. E tem uma história de uma senhora que ela é um pouco mais, assim, rígida em termos de regras para as filhas. Graças a Deus elas já estão grandes, têm muitos filhos e tal. Mas quando me contaram a história da adolescência dela, já era muito difícil, mas a mãe fazia isso por uma razão clara. Eram também filhas ela também era filha do pastor. E um desses dias veio um jovem com uma caixa de chocolates. E ofereceu para aquela moça. A moça recebeu, obrigada. Foi apresentar à mãe. A mãe disse, agora. Vai devolver. Devolve agora. Você sabe o que é um moço que ofereceu chocolate? Que não ofereceu a todos. Ofereceu a ti só. Devolve agora. Então, tem momentos em que, se percebemos que nosso coração é frágil e fraco, vale a pena tomarmos decisões um pouco acima da média para não estarmos na linha vermelha, né? Então, se for necessário mesmo, fica tipo, irmão, não estou confortável em receber, muito obrigada, te devolvo. Yeah. Yeah, Ele também vai ter a resposta aí. Sim. Yeah. Sim. É importante, porque tu não podes namorar com alguém sem aceitar essa pessoa. É. Yeah. Porque muitos de nós estamos a namorar, só não nos assumimos como namorados. Mas nós fazemos coisas de De namorados. namorados, né? Yeah. Nos oferecemos presentes, saímos, tomamos sorvete juntos, conversamos. Já avisamos para onde vamos. Nos avisamos para onde vamos, Como é já que foi o chegamos dia? e tal. Temos a chamada da noite. E aí isso é uma defraudação muito grande. Porque tu estás... tu não queres um relacionamento com a pessoa, Isso. mas tu queres tudo que um relacionamento dá. Estão a ficar. Yeah, Como tu se queres diz. companhia, etc. O problema disso é o mesmo problema de sexo fora do casamento. Isso. Tu queres relação sexual sem compromisso. Isso. É a mesma coisa. Então, ir recebendo presentes e tal, comer chocolate, dar a colegas e tal. E se Com uma contam, pessoa e se que tu- contam, sabes? Sim. É triste. Enquanto tu não queres nada com a pessoa, aquilo não significa nada para ti, é uma agressão muito grande. Essa pessoa é uma falta de respeito. Não. Os crentes devem evitar fazer isso. Amém. Amém. Evitem fazer Assim como isso. também evitem dar chocolate a muitas pessoas, né? Teve pra mulher um não receber caso que até a chocolate. Neymar estava dentro disso, de alguém que anda a oferecer chocolates. Não sei se lembras, Neymar. Acho que estou a lembrar Ah, da sim, pessoa. lembra. Sim. Tem o irmão semeador, né? Que lança semente e ela Esse é um homem. Por isso que é importante nós conhecermos as pessoas. Yeah. Porque ele ofereceu a Neymar, teve um dia que ofereceu a mim também, teve outro dia que ofereceu outras pessoas, mas é uma pessoa que gostava de oferecer chocolate. Mas mesmo nesse gostar, tem pessoas que já estavam Sim. tipo, "Eita, já me atrapalhar, isso aí não, para lá. E foi bom bom se trazer à tona a realidade da intenção disso. Porque, para mim, por exemplo, uma pessoa que cresceu comigo me olha tipo uma irmã, assim, ficou tipo, Deise, você está cansada de estágio, mantém chocolate, leva lá, deixa eu ver. Então, temos que conhecer as pessoas também. Yeah. Porque tem pessoas que vêm de uma casa em que
atos de serviço são uma demonstração de amor Yeah. para todos. Nem também a falar sobre te querer, é demonstração de amor para todos. Então, Sim. é importante pensarmos nisso, senão é aquilo de uma paz do segundo já até pensar, tipo, "Ih, vamos casar quando?" A paz do Senhor. Então, Eu acho que aí também é importante o homem perceber. Tem uma conversa que eu tive com um dos meus amigos que era exatamente assim, mas também era uma questão de educação. Ele é extremamente educado e gentil. Yeah. E não é com uma pessoa, é com todas as mulheres. Yeah. Então não é uma coisa de, só estou a fazer com esse. Só que nesse meu gentil, eu percebi que, tem umas irmãs que estão tipo, Estão a receber estão a viajar. eu disse, amigo, ele não, mas ele. Eu só vejo como irmão. Eu disse, amigo, você não tem cuidado. cabeça, tem a intenção correta. Então, assim, às vezes é melhor tu colocar limite, porque na cabeça daquela pessoa, e tem razão, porque ela não te conhece Yeah. nessa propriedade, que tu és assim com todo mundo. Então, na cabeça dela, tu tens um interesse a mais. Recebe Porque tu estás a aquilo tratar do jeito. bem a pessoa, mas no final do dia, ele trata bem todo mundo. Mas às vezes precisamos colocar esses limites, tipo, será que não estou a passar demais? Ou será que não estou a dar o mesmo tratamento às minhas amizades que eu deveria dar somente à minha namorada, né? Para o sexo oposto. Então, isso às vezes é um pouco assim, porque queres tratar todo mundo da mesma forma. Yeah. Então, às vezes a pessoa que está interessada em ti fica tipo, acho que somos muitas, porque o tratamento está a ser igual para todas. Então, acho que tem que haver uma diferença. Ok, somos amigos, realmente vamos tratar bem as pessoas, mas se eu estou interessado em alguém, como é que eu vou mostrar realmente para essa pessoa que essa pessoa é o diferencial, não é igual às outras pessoas, ou não faz parte do meu ciclo só de amizade, há mais alguma coisa lá. Então, acho que nós também do outro lado, né? Vamos ser simpáticos, sim, mas pensa lá bem se a simpatia não está passando um pouco do ponto, né? Exato. Então, voltando agora para o nosso tema central do podcast, que é sobre a sexualidade na vida do cristão, na vida do solteiro. Um dos maiores, vamos dizer, tabus que nós temos, acho que Luís falou um bocadinho sobre isso, já conversamos sobre isso, é sobre não falar-se sobre esses temas, porque nós somos solteiros. Então, só pode falar como casados. E tem uma coisa que eu nunca me esqueci disso, do seminário sobre pureza e sexualidade que houve na Hope City. E uma das coisas que a Daisy disse é sobre o nós sermos seres sexuais, sobre os estímulos do corpo, porque nós somos seres humanos. E é importante falar sobre essas coisas, porque às vezes levamos isso para uma esfera espiritual, de mistério, são coisas muito espirituais. É Satanás, estás a sentir, não sei o quê, porque é Satanás. Mas acho que é bom, porque nós aqui temos 2 médicos e são cristãos. Então não estamos a falar com pessoas quaisquer. Então acho que é bom nós talvez trazermos a essa realidade que nós não precisamos espiritualizar coisas que não precisam ser espiritualizadas, né? Fomos criados com essa predisposição e acho que seria bom talvez nós falarmos um bocadinho sobre isso. Eu sei que talvez pode ser sensível para algumas pessoas, mas acho que é importante falarmos sobre isso, sobre os sentidos que nós temos, sobre essa parte dos desejos. Falamos um bocadinho sobre isso quando a pessoa é mais nova, sobre a primeira menstruação, e o mesmo acontece com os rapazes, né? Sonhos molhados. Exatamente, mas só falamos muito sobre as mulheres, mas os homens também. Então, queria ouvir um bocadinho da vossa parte, talvez que explicassem um bocadinho sobre essa área do ser humano. Já entendemos que Deus nos criou como seres sexuais, e talvez falarmos um bocadinho antes de entrarmos para a parte dos cuidados que nós precisamos ter como homens, mulheres e solteiros principalmente, em lidar com essa parte da sexualidade, em estímulos, o que eu faço, o que eu vejo que pode me estimular, e não é necessariamente uma coisa, uau, tipo, de Satanás, mas é uma coisa que eu estou a fazer pessoalmente, e talvez eu não tenha uma noção clara de eu estou a fazer isso e vai gerar um estímulo sexual em mim. Logo, preciso trabalhar naquilo que está ao meu redor para não, vamos dizer, cair na luxúria ou qualquer outra coisa, que não é necessariamente fornicação, mas é um pecado, né? A nossa mente está ali a processar alguma coisa, né? Então, não sei quem quer começar. É isso. Sempre eu. Mas pronto, à luz da palavra, como já dissemos, somos seres sexuais. O Senhor falou para Adão e Eva: frutificar e encher a terra. Eles vão frutificar como? Fazendo isso mesmo que vocês sabem. E nós nascemos com esses estímulos, com essas hormonas, né? A mulher tem hormonas próprias dela e o homem também tem hormonas próprias
do homem, as duas atuam quase da mesma maneira. Os homens têm mais testosterona, a mulher tem estrogênio. E tem também uma parte pequenina de testosterona que também vai aumentar essa vontade toda. Como eu disse, a mulher, durante a sua infância, tem ali pequenas doses de hormonas que vão sendo liberadas pelo corpo, e já na fase da puberdade temos ali um pico dessas hormonas que vai estimular o corpo a mostrar que, ok, esta mulher já está pronta para provavelmente conceber. Falamos sobre concepção, não exatamente sexo em si. Está pronta para conceber. Aí já temos a primeira menstruação. E como eu disse, se a mulher já teve a primeira menstruação, sem dúvidas que já teve pensamentos sexuais. Essa é uma realidade. Eu tive o primeiro contato com pornografia, não eu a consumir, mas na escola a ver, na terceira classe. Terceira classe eu tinha 9 anos. 9 anos. Isso aconteceu quando um colega foi oferecido o telefone pelo pai e ele trouxe. E a primeira coisa que ele quis apresentar aos seus amigos era pornografia. Graças a Deus que eu venho de uma casa muito bem estruturada em relação a valores, né? Não me deixei cair naquilo de pornografia e tal, mas eu tive acesso. Tanto que muitas coisas que aconteciam nesse período eu contava sempre a meu irmão, a quem eu sigo, eu contava tudo e mais alguma coisa sobre drogas, foi quase no mesmo tempo. Então, isso nos mostra que é uma coisa que realmente não devemos banalizar e nem querer fingir demência que não está a acontecer. Porque se as crianças não são ensinadas como lidar isso em casa, o mundo fora vai lhes ensinar. E vai lhes ensinar muito torto. Né? Então, a criança, o homem, a mulher, nessa fase da puberdade, tem aí as hormonas todas no seu pico. E quando a mulher já está naquele que é o ciclo menstrual, a mulher é um ser cíclico. Não é por acaso que os homens reclamam muito, tipo, sabes, parece que em casa só temos uma semana de paz. O resto, estamos a gerir uma e outra coisa. Às vezes é resultado também daquilo que as hormonas fazem no corpo da mulher, né? E falando especificamente em relação a desejos sexuais, ocorre mais na fase da ovulação ou prestes da fase da ovulação, em que nós temos essa hormona responsável pelo desejo sexual, que é estrogênio, e que está lá no seu pico. E a mulher percebe que, já tem muitos pensamentos sexuais. Qualquer toque me deixa muito sensível. Não é demônio. É teu corpo, né? Mas depois aí já vamos passar para aquilo que é o que nós fazemos com isso. Deus te deu esse corpo sexual, claro, com todos esses desejos, mas também te deu inteligência, conhecimento da palavra e capacidade de você não funcionar como um animal que sente vontade e quer fazer. Você é um ser humano, consciente, que sabe controlar as suas vontades. Por isso é que temos grandes dificuldades em pessoas que não são cristãs de terem relacionamentos extraconjugais, porque são pessoas desenfreadas. Sentiu, quer. Viu, quer. E tudo que Deus fez foi de maneira propositada para trazer harmonia, beleza naquilo que nós temos. Então, a mulher nesse período fica aí com esses desejos todos. E chega algum tempo que nem tem. Os homens casados já até sabem, que é quando já está prestes a vir a menstruação, em que já temos o aumento da progesterona, que inibe muito esse desejo sexual. E para os homens, o doutor pode aqui muito bem falar. Os homens, não vou dizer que são aqueles que estão sempre prontos, mas eles são mais constantes em relação às hormonas. A testosterona, claro, que durante o dia vai ter um doseamento diferente, aparentemente é das 3 até as 8 horas, que tem ali uma descarga muito forte, eles têm desejo, assim, muito mais forte, sexual e tal. Mas para as mulheres, eu falo muito mais para as mulheres, porque eu sou mulher, é de uma forma cíclica, que se a mulher perceber realmente, tem uma fase do mês que, mesmo sem ela estar a ter estímulos visuais, ela fica com essa vontade. É mesmo por causa das hormonas. Mas há que vigiar, porque todo desejo sexual vem de um somatório de coisas. Falei aqui especificamente das hormonas, mas não, as culpadas não são as hormonas só.
O que nós consumimos vai ditar muito o que o nosso cérebro vai enviar para nós fazermos. Por exemplo, eu estava a assistir, foi no ano passado, ali depois de casar, já queria assistir muitas séries e tal. Já não lembro muito bem o nome da série, mas acho que é... que fala de realezas, por aí. E eu vi um conteúdo e que Jorge até disse que assistia antes. Eu fiquei tipo, moço, você assistia isto aqui? Como assim? Mesmo eu casada, eu decidi parar de assistir aquilo. Porque aquilo não estava a me fazer bem, literalmente não estava a me fazer bem. Por que eu estou a me esquecer o nome, gente? Tinha que lembrar, porque é importante. Vamos pesquisar, esquece mesmo. Vamos pesquisar, é verdade. Que me ocorre é Game of Thrones. É esse mesmo. É esse mesmo. Que muitas cristãs eu ouvia dizer. Nunca assisti. Eu sinto muito, eu assisti. Eu assisti, comentei com algumas irmãs, porque fiquei assustada. E fiquei muito mais assustada. Por quê? Porque eu já ouvia falar de pessoas cristãs que assistiam aquilo antes e nem são casadas, para piorar. Quando eu comecei a assistir aquilo, eu fiquei tipo, meu Deus, eu tenho que parar de assistir, isso está me fazendo muito mal, não está certo. E difundir a informação para todo mundo que falasse comigo, eu ficava tipo, não assista, não é bom, pelo menos para mim não foi bom. Então, temos que ter muito controle daquilo que nós assistimos, das músicas que nós escutamos, os vídeos que nós vemos. Tem redes sociais que são horríveis, não preciso aqui mencionar, mas os Reels... aqueles shots todos que andam a passar ali vão influenciar muito o que teu cérebro vai te mandar para fazer. Então, E uma coisa que tu disseste que é muito interessante é que nós conseguimos perceber isso na questão da mulher, na parte da ovulação, e nos homens acontece a mesma coisa, ou vamos ouvir. Sim, ou é aquilo que muita gente pensa, que o homem sempre está sensível sexualmente. Bom, primeiro é preciso diferenciar dois aspectos, que é a capacidade do homem atingir uma ereção e o desejo sexual. Né? A gente usa o termo libido, né? Que é desejo sexual. São duas coisas diferentes, que têm influência de hormonas e que têm também influências do nosso cérebro, do sistema nervoso. Nós costumamos dizer assim, eu, além de médico, sou professor de fisiologia, que é uma cadeira que explica o funcionamento normal do corpo, né? Então, eu costumo comentar com os meus alunos que o principal órgão sexual é o cérebro. Concordo. Nem é a nossa genitália. Porque, no caso do homem, por que parece que ele sempre tem essa disponibilidade para um ato sexual? É que ele, todos os dias, tem uma liberação de testosterona, que é a principal hormona que controla o desejo sexual. Então, a testosterona é liberada todos os dias e principalmente ali no período matinal, assim como esteve a dizer a Daisy. Isso explica porque é que ocorrem muitos sonhos molhados. Porque geralmente a testosterona vai se elevar de noite, de madrugada no caso. E também porque que acontece a ereção matinal. Porque que de dia muitos homens relatam isso. Quando acorda, está ereto, mesmo sem estar a pensar em sexo, veja só. Então, isso mostra que existe uma diferença entre a ereção e o próprio desejo sexual. Então, o desejo sexual do homem varia, porque ele sofre influência de muita coisa. Como é que ele está, o nível de estresse, cansaço. E agora que eu casei-me, eu começo a entender o quanto o cansaço tem um papel preponderante na questão da vida sexual. Muitas vezes tu não fazes sexo por cansaço. Chegaste às 22 do trabalho, e quando saíste às 7, e tu realmente chegas cansado. Então, é verdade que sim, diferente da mulher, a variação das hormonas da mulher leva ali um período de um mês. Então, ela tem períodos do mês que está de um jeito que está do outro. No caso do homem, não. No entanto, o desejo não é assim tão linear. Não é como se os homens fossem máquinas sexuais, né? Não são e nem devem ser tratados assim. Porque muitos tratam-se a si próprios e às vezes são tratados assim, mas não é. O desejo sexual funciona de uma outra forma.
Porque eu acho que esse ponto é muito interessante quando tu dizes os homens não podem ser tratados como máquinas sexuais, porque eu já vi muitas vezes de pessoas que caíram na fornicação e muitas dessas mulheres diziam: ele me enganou, ele me estimulou a isso. Então, no final do dia, parece que a culpa é só de uma pessoa, mas estavam duas pessoas envolvidas neste ato, neste pecado. Uma coisa que acabaram falando um bocadinho, acho que talvez poderíamos desenvolver um bocadinho mais, era sobre as coisas que podem levar-nos a ter esses desejos sexuais. Eu acho que não tem como nós falarmos de sexualidade sem falarmos também de pureza, né? Falamos um bocadinho sobre o que nós estamos a consumir, sobre o que nós vemos, ouvimos. Acho que a parte de ouvir é uma coisa muito importante que nós negligenciamos. As músicas que nós ouvimos podem nos estimular sexualmente. Mas também uma outra coisa muito importante que eu acho que eu vejo muito, já aconteceu comigo antes, já tive uma experiência parecida, é sobre questão de toques. Até que ponto nós entendemos que os toques podem nos levar a estes lugares, né? Fora isso, teve uma vez que a Deus esteve a partilhar uma coisa muito interessante que eu nunca pensei, mas era especificamente para o lado feminino. Tu estavas a falar sobre a forma como nós sentamos, como nós dormimos, essas questões que parecem nada, elas também podem servir de um estímulo para o nosso próprio corpo. Então, como é que essas coisas todas podem influenciar e como é que nós podemos manter uma mente pura? Porque precisamos de falar de pureza no final do dia, né? Yeah. Porque, como disse, começa da nossa mente, o nosso cérebro já está lá a processar e no final partimos para a ação, mas começa da nossa mente. Então, como é que nós podemos lidar com todas essas questões e como prestar atenção que realmente estas coisas são coisas muito perigosas, principalmente para nós como solteiros. Depois de casados falamos depois, mas nós como solteiros precisamos ter atenção nestas coisas e talvez deixar de fora aquela frase de eu sou muito forte, eu consigo. Eu consigo, já ouvi muito. No pecado ninguém é forte. Pecado é para se fugir. Yeah. Não foi por acaso que José, quando viu aquela senhora, disse: aqui é mesmo correr, mano. Não fico nem para me justificar. Ele correu. Agora, quem somos nós para nos fazermos de fortes, né? Não somos fortes, temos que fugir. Então, as mulheres, como para os homens, têm locais específicos de maior sensibilidade quando acontece um estímulo. E esse estímulo não precisa ser exatamente tipo, estou a te estimular para sentir esse desejo. Não precisa. E realmente o desejo sexual vem de um somatório de coisas. A mente deve estar naquilo. O toque vai te levar a pensar sobre ter esses pensamentos, né? E quando eu falava sobre o sentar, o deitar, foi num seminário que nós tivemos, que foi um seminário muito abençoado, que falamos sobre sexualidade. Então, eu falei exatamente dessa fase da ovulação. A mulher, quando dorme, nessa fase da ovulação, que está muito mais sensível, quando ela dorme e dobra os pés, ela facilita mais o estímulo de uma parte da genitália que é responsável pelo desejo sexual, que é clítoris, né? Então, quando tu cruzas, estás a estimular. Ao estimular, aumentas esse desejo. Se continuas nessa posição, minha irmã, definitivamente vais perder. Porque o estímulo está lá, mantém-se. O desejo vai aumentar. E quando o desejo aumenta, a probabilidade de fugir disso é mínima. Algumas pessoas dizem que para conseguir fugir como eu posso explicar? Para conseguir fugir desse problema da masturbação, tem que ser entre os 30 aos 60 segundos que esse pensamento vem. Então, a melhor coisa mesmo é sentiu essa vontade, está nessa posição, levantou da cama. E vamos passar daqui a pouco para algumas ações que nós deveríamos fazer, que é para evitar manter, né, esse estímulo. Então, vamos falar mais adiante sobre o que fazer quando sentir isso, que serão algumas dicas práticas, né? Então, para a mulher é isso que eu falei. Nesse período de maior sensibilidade, o cruzar as pernas não é uma boa ideia. E
se perceberes, se estiveres muito bem atenta, vais entender que se eu ficar na posição X, nem sinto grande coisa e me ajuda. Então, opte por ter essa posição. Yeah. Ok. E uma coisa muito interessante que estavas a dizer, ainda sobre essa questão do estímulo, é que muitas vezes parece que nós mulheres não temos atenção a isso ou negligenciamos o fato de percebemos, mas não vou continuar a fazer isso, né? Talvez para aquela questão de quereres manter. Tanto que algumas mulheres acreditam que o fato delas estarem a se estimular sem usar as mãos diminui o teor do pecado. Tipo, ei, eu não estou a usar minhas mãos, então eu não estou a me masturbar. Yeah. Não é verdade. Masturbação é todo ato que te leva a chegar ao desejo sexual e concretizá-lo estando sozinha. É o sexo solo, que nós chamamos. Então, qualquer coisa que fizeres, ainda que não use as tuas mãos, é masturbação se estás a alimentar o teu desejo sexual. Percebe? Então, algumas mulheres realmente ficam tipo, eu só estou a cruzar as minhas pernas e a fazer uma pressão básica, que é só para atenuar aquilo que eu estou a sentir. Não é verdade. Se estás, então, a te autossatisfazer, falhaste no alvo que o Senhor trouxe para este assunto que é o sexo. O sexo é uma das coisas que nos mostra que nós não somos autossuficientes, precisamos um do outro. Não é por acaso que a palavra depois para os casados diz: o teu corpo não é teu, é do teu marido. Idem para o homem, o corpo não é teu, é da tua esposa. Que é para mostrar que o desejo que Deus colocou neste assunto de sexualidade é de interdependência, não é? Uma harmonia linda, porque e é o contrário do que o mundo nos traz. O mundo ensina a mulher que o teu prazer é só para o teu homem, ponto final e basta. Você é um instrumento de satisfazer as pessoas e tal. Mas a palavra do Senhor não nos ensina isso. A palavra do Senhor até ensina os próprios homens a também satisfazerem as mulheres. E dou graças a Deus por estarmos numa comunidade cristã em que a mulher tem a abertura e liberdade de falar aquilo que sente e pensa. Muitas mulheres fora, isso me disseram, por exemplo, no Colaio, que tem muitas mulheres que estão nos seus lares, mas elas nunca tiveram satisfação sexual. Por anos. Elas só estão ali, naquele trabalho, porque me ensinaram que eu estou aqui para satisfazer o meu homem, ponto final, e basta. O plano do Senhor é tão perfeito que o prazer é para os dois. E vale muito a pena se guardar, porque é um processo tão lindo. Fala isso a alguém que se guardou até o dia do casamento, tanto que muitas pessoas nem estavam a acreditar quando eu disse assim, é o primeiro beijo que nós temos no próprio dia do casamento, ficaram tipo, nada, você tá mentindo, isso não é verdade. Mas é verdade, e foi difícil. Acho que até quem tomou essa atitude primeiro fui eu, porque eu já tinha passado por alguma experiência de relacionamento não cristão. Sexual, não, mas relacionamento amoroso. E eu já conheci as minhas fragilidades. E eu disse para Jorge, pá, me conhecendo, eu não sou forte. Eu fui diferente das outras pessoas que dizem que são fortes. Eu não sou forte. Esquece. Eu não sou forte. Então, não teremos muito contato físico, não teremos beijo. Podemos pensar lá mais à frente, mas agora que é o início, eu prefiro que não. E graças a Deus, Jorge também compreendeu isso no meio do casamento, não do casamento, do namoro, desde queria começar ali a querer provar alguma coisa. Eu fiquei tipo, que tal? Tipo, só um selinho. Então ele ficou tipo, quem? Aonde? Vamos continuar aqui nesse regime. E eu posso garantir, gente, foi a melhor escolha que nós fizemos como filhos de Deus que estavam a se preparar para viver num Éden perfeito que o Senhor trouxe. Não só se preparar para isso ajuda muito a não ter aquilo que chamam de padrão de comparação, que tem afetado de maneira negativa muitos casais. Tipo, minha experiência com meu marido não está a ser muito boa. Por quê? Porque você teve com outras pessoas. E você nem está a ter a paciência de querer conversar com o teu esposo para melhorar num e no outro ponto. Porque você já teve alguém que você não precisava falar nada e a pessoa fazia como tu querias, né? Então,
guardarmos dá-nos muito mais vantagens do que desvantagens. Até que não há desvantagem. Achei esse ponto muito interessante que você estava a falar sobre sermos conscientes com as nossas próprias fraquezas. Porque às vezes, nessa questão de estímulo, do namoro, do relacionamento, até dos toques físicos, nós não conseguimos ser realistas sobre o que nós estamos a sentir. Quando tu das tua mão, não dá. Quando tu me abraças, também não dá. E tem uma coisa muito interessante que Camila Barros disse uma vez: se não consegues dar a mão, não dá. Não dá. Se não consegues conversar com alguém na varanda, não conversa com essa pessoa na varanda. E nisso estamos a falar de coisas tenebrosas, de ficarem duas pessoas a sós, mas de sermos conscientes com as nossas próprias fraquezas e sabermos que, não é só sobre mim, porque tu também sabes que estás a lidar com uma outra pessoa, né? Sendo eu solteira ou solteira no relacionamento, tenho que estar consciente dessas duas coisas. E fui me lembrar de um caso, gente. Esse assunto é tão profundo, que nos leva a ter que pensar muito bem nas escolhas que nós fazemos. Tem uma moça que é cristã, conhece a palavra desde a sua meninice e tudo. Cresceu adolescente, cresceu na palavra, escola dominical e tudo. Conhece um determinado homem. Não cristão, mas com valores morais interessantes. Que é uma das armadilhas que as meninas estão a cair muito agora. Ele é moralmente aceito, só lhe falta Cristo. Não falta muito, pode aceitar a Jesus com facilidade. Mentira. Tudo bem. Essa moça relacionou-se com esse senhor por algum tempo, relacionamento amoroso normal. E o moço ficou tipo, eu preciso me satisfazer. Eu entendo que tu és cristã. Mas eu entro aonde nisso aí? Porque eu não sou. A moça teve a capacidade, foi o que ela disse. Duvido muito que seja verdade. Mas foi o que ela disse. E acredito eu que para uma pessoa que está muito entre o mundo e Cristo pode até fazer. Ela disse que tinha momentos que ela até podia ficar nua. E ele que fazia o que quisesse fazer. Ela não fazia nada. E sem como é que eu posso dizer? Cópula. Qual é o outro nome que eu posso dizer? Sem o contato sexual. Exatamente, sem o contato sexual em si. É possível. Eu também me questionei, mas para uma pessoa que... Sim, mas... Gente... É grave. Estão a ver o que é isso? Estão a ver o que é isso? Até gostaríamos de não ver. Desculpa. Desculpa. Mas... Olha o quanto a falta de tu conheceres a tua real identidade te leva para coisas... É um exemplo muito, muito triste. Mas de uma coisa que aconteceu. A pessoa está tipo assim, tá bem, eu não vou deixar os meus valores. Porque na cabeça dela é isso, tipo, não entrei no ato. É o que as pessoas pensam, tipo, não fiz sexo, não houve introdução. Penetração. Era esse nome que eu queria, não houve penetração. Então está tudo bem. É mentira. Sexo é um somatório de tudo aquilo que você faz para conseguir ter a resolução desse desejo sexual todo. Estás a ver? Então, é grave. É grave. Tipo, é grave, gente. É muito puxado, muito puxado. E depois pensem, porque o pecado sempre te leva de um para outro pior. E outro pior. É um ciclo. Porque eu não quero acreditar que aquela menina teve aquela visão toda, tudo estava acontecendo ali. E quando chegou a casa, dormiu. Question mark. Eu acho que é uma coisa que reflete-se muito e estamos a ver muito hoje em dia, né? Muito mesmo. You guys. Nos julgos desiguais, em algumas outras questões que vão terminar com a nossa última questão, mas que ainda não será agora. Mas sim, nós estamos a falar sobre algumas práticas que nós podemos ter ou como nós podemos definir os limites, né? Das coisas saudáveis, principalmente para nós como solteiros. Falamos um bocadinho, a Desi esteve aqui a falar sobre muitas questões importantes,
sobre a questão da posição, sobre o que nós estamos a assistir, mas também tem outras vertentes, né? Sobre o que nós estamos a ouvir, as conversas que nós temos. Romances. Sim. E acho que também as nossas amizades em Cristo. Yeah. Porque tem algumas amizades mesmo dentro de Cristo que não parecem cristãs. Não são. Sim, só parece que é o nome, mas são as primeiras a te incentivar a fazer alguma coisa. No final, claro, não será a culpa deles. Tu é que foste para lá e foste efetivar a tua vontade. Mas como é que nós podemos estabelecer esse limite? Primeiro, como solteiros sem relacionamento e depois como solteiros que estão no relacionamento. Ok. Antes de eu responder a essa, permita-me explicar um bocadinho como é que acontece o próprio desejo sexual na cabeça, no nosso cérebro, que é para a gente perceber com o que é que nós estamos a lidar. Yeah. Então, vou ter que ser um bocadinho técnico em algum momento, mas acho que vai dar para perceber. Qualquer coisa nós pesquisamos. Exatamente. Então, no nosso cérebro tem uma área que nós chamamos de amígdala, que é a parte do nosso cérebro que é como se fosse o nosso sensor emocional. É a área do teu cérebro que filtra as tuas emoções mais fortes. Então, quando tu tens medo, por exemplo, essa área do cérebro começa a disparar muitos sinais nervosos, que é o que te coloca naquele estado de Luta ou aflição, de fuga. luta ou fuga. Então, esse tal ou essa tal amígdala é a que vai detectar também os teus estímulos, como os estímulos tácteis, né? O toque, o que tu vês, o que tu ouves. Então, ele recebe esses estímulos e classifica-os. Isto aqui é uma coisa perigosa ou é uma coisa prazerosa? Depois disso, essa tua amígdala conversa com uma outra parte do teu cérebro chamada hipotálamo. Esse hipotálamo é uma glândula que controla muitas hormonas do nosso corpo. O hipotálamo é onde tu tens a sensação de sede, de fome. Isso é controlado por uma parte do teu cérebro. Esse tal hipotálamo. Frio, calor. É o hipotálamo que te diz isso. Então, e é também o hipotálamo que te diz se tu estás com desejo sexual ou não. Então, quando essa tua amígdala recebe um estímulo tátil e coloca como prazeroso, ele vai para o hipotálamo. O hipotálamo vê, ok, recebemos um estímulo aqui que é prazeroso, que nos remete a algo sexual. Aí entra uma outra zona que nós falamos muito e ouvimos muito hoje em dia, que é a tal da dopamina. A dopamina é uma substância, é um neurotransmissor. Então, ele sinaliza para nós não prazer como tal, mas motivação. E entenda-se motivação por motivo para uma ação. Então, a dopamina é a moeda que sinaliza para o teu cérebro que uma coisa vale a pena fazer, que vale a pena repetir. Quando a dopamina entra em cena, ela faz com que tu tenhas a força para ir atrás de um objetivo. Então, nesse momento, tu sais do mero desejo de fazer sexo para como é que eu hei de ir de facto fazer sexo. E a dopamina não só faz isso, mas faz com que tu tenhas aquela sensação de antecipação. Vê quando nós dizemos assim, depois do podcast vamos comer uma pizza aqui do sítio X, e tu já ficas ali tipo a antecipar, aquela pizza de ser muito boa e tal, e depois quando comemos a pizza já tens a tal da recompensa, a pizza estava boa, isso libera ainda mais dopamina para ti. Essa dopamina, ela faz como se fosse um trilho no teu cérebro, de tal maneira que facilita com que aquele mesmo comportamento se repita. Então, cada vez que tu vais sendo tocado, tu vais tendo desejos sexuais, o teu cérebro grava aquilo. E ele já começa a funcionar sem o teu controle. Certo. E o que é que começa a acontecer? No caso de alguém que consome conteúdos pornográficos, ele vai vendo aquilo e o cérebro faz uma coisa que é paradoxal. Quanto mais tu vais vendo aquilo, o teu cérebro começa a tornar-se menos sensível àquilo. É o que a gente chama de tolerância, né? Então, isso faz com que tu precises de estímulos cada vez mais pesados, mais agressivos, para ter o mesmo nível de satisfação que tinhas antes. Então, este sistema que eu descrevi aqui é o mesmo sistema que atua quando tu és viciado em drogas, em álcool, em tabaco, em qualquer outra coisa. Então, o sexo não é uma coisa à parte. Entra numa maquinaria que já existe no teu cérebro. Por que que eu decidi fazer essa descrição? É que quando nós estamos num namoro ou solteiro e entramos nessa questão de relacionamento,
nós estamos a mexer com isso tudo. Yeah. E depois a coisa não piora, não para por aí, piora. Porque quanto mais tu ativas a parte do teu cérebro que busca recompensa, tu tornas a parte do teu cérebro que é mais racional para baixo. Eles nunca ficam assim em linha. Quando tu estás muito com a tua parte racional, a tua parte, vamos chamar emotiva aqui para simplificar, fica para baixo. E quando a parte emotiva está para cima, a racional fica para baixo. Por isso, quando tu estás muito excitado, tu pensas mal. Tu tomas decisões erradas. Isso é neurônios do teu cérebro a dispararem. É uma coisa que não está sob teu controle naquela altura. Então, uma vez que eu estou a perceber que acontece tudo isso, e eu vou repetindo isso, isso começa a tornar-se um hábito. Yeah. E é aí onde eu já posso responder a pergunta que me colocou, que é como é que um solteiro pode tentar então manter-se puro diante de toda essa questão? É ele saber que o desejo sexual não é coisa para se brincar. Primeiro, é um instinto primitivo, é uma coisa que está no teu cérebro, no teu corpo, e é um instinto primitivo básico de sobrevivência da espécie. Então, nós temos que nos reproduzir para a humanidade continuar. Então, é dos estímulos mais fortes que tu tens, assim como fome, assim como sede. Então, eu não posso brincar com isto, porque cada vez que eu me submeto a isso, cada vez que tu fazes algo para o teu cérebro, tu tornas mais fácil fazê-lo pela segunda vez. Então, trai uma vez a tua esposa, há de ser fácil trair pela segunda. Entre em fornicação uma vez, há de ser fácil fornicar a segunda. Então, a melhor forma é evitar que a primeira vez aconteça. Então, aí, sabendo nós que, bem, está tudo isso a acontecer na nossa cabeça, vamos lá tentar evitar ao máximo entrar nisso. Então aí vai dizer, tá bom, então é para nós não beijarmos, não nos tocarmos. Isso não compete nem a mim, nem a Daisy, nem a Epa, não façam. Então, se quisessem nossos conselhos, um vai dizer, não toca, não faz isso, não faz isso. Outro vai dizer, não, dá as mãos. Outro vai dizer, faz isso, faz aquilo. A minha questão é, seja responsável. Nós demos ter informação. Seja responsável e tenha cuidado. A Daisy disse muito bem, o pecado sempre começa com uma coisa pequena. A maior especialidade do pecado é de se apequenar, é de se esconder. Quando nós vemos em Gênesis, quando o pecado entra, principalmente no episódio de Caim e Abel, Deus diz uma coisa para Caim. Deus diz assim, se tu fizeres o bem, não serás aceito porventura, mas se tu fizeres o mal, cuidado, porque o pecado jaz à tua porta e o seu desejo é te tragar. Quando nós lemos aquele termo em português, é difícil de apanhar a imagem que está a ser colocada ali, porque usa o termo jazer. Quando tu vês o original usa um termo que significa ficar de cócoras. A imagem ali é de um leão. Quando um leão ou uma leoa quer atacar um felino qualquer, nós vemos que ele abaixa, ele agacha. Ele agacha por duas razões. A primeira razão é para ele parecer pequeno. No meio da vegetação toda, o leão agacha, que é para o outro animal que está aqui, a gazela e tal, pensar que é uma mera cria. Então, a leoa agacha-se, fica a parecer que ela é pequena, e ela esconde-se. E é assim que todo pecado se comporta. Tu sempre começas a pecar, a pensar que vais conseguir parar. Sempre. Sempre parece que é só uma vez, é só um olhar, é só um toque. Então, cuidado, o pecado sempre vai se comportar assim. Ele sempre vai começar com... É só um toque, é só um abraço, é só um beijo, é só um dar mãos e tal. E como nós somos diferentes, cada um de nós tem sensibilidades diferentes. E aqui mais atenção para aqueles que nunca tiveram nenhum contato sexual, para aqueles que são virgens, porque vocês estão numa posição de desvantagem, que é, vocês não sabem como são. Aquele que já veio do meio, por exemplo, veio do mundo e já tinha relacionamentos lá, em que entrou em contato sexual, ele meio que já sabe. Então, é por isso que até quando vais ver as pessoas que acabam tendo mais episódios de fornicação, eram pessoas que antes eram virgens. Aquele que se converteu lá no mundão e entra, ele muitas das vezes consegue se controlar melhor, porque ele já conhece como é que ele é, até onde ele não pode ir, mas aquele que nunca teve nenhum contato não sabe. E é muito mais fácil ele acabar descobrindo que, pá,
caso dele era daqueles que são muito mais sensíveis e que é muito difícil de travar. Então, para o solteiro, eu aconselharia isso. Tenta ao máximo evitar contato visual com, principalmente homens. Os homens são muito mais responsivos a estímulos visuais. Então, evite isso ao máximo mesmo. Seja em videoclipes, seja em romances, como estavam aqui a dizer. Então, nas mulheres também, evite estímulos visuais, evite estímulos auditivos, evite conversas de pessoas que falam isso. Tente não estar aí. E se essas conversas forem de crentes, também saia desse círculo, né? Evite ficar aí e lute um dia de cada vez, porque é uma luta. É uma luta. Uma coisa que eu queria tocar, veio muito à minha mente agora, porque nós também estamos a falar sobre pureza, é sobre a questão da sensualidade. Que muitas vezes nós encontramos dentro da igreja. Às vezes nós pensamos que só tem a ver com a roupa em si, mas existe uma outra forma, ou muitas outras formas de mostrar que nós estamos a ser sensuais, e acaba sendo também uma forma de uma pedra de tropeço, né, para as outras pessoas, seja para as mulheres é muito mais visível, mas acho que também na questão dos homens nós podemos ver, né, e não sei se tu já passaste por uma experiência assim, de sensualidade, tanto do lado feminino como do lado masculino, mas para que nós possamos ter essa noção de que também é errado e também é algo muito perigoso, porque muitas das vezes nós vemos as pessoas a estimularem outras pessoas não com uma intenção correta, também nem é uma intenção correta em fazer isso, né? Mas só para ter uma atenção que talvez seja um resultado de uma carência que nós temos. Isso. Então, pautamos para a sensualidade, seja no toque, no falar. Então, talvez nós tocamos um bocadinho nesse tópico, que eu acho que é muito importante e ainda vemos dentro da igreja. Às vezes nós mesmos somos sensuais e não nos apercebemos. E por acaso a Aurora falou um bocadinho sobre isso, que ela não percebia que ela estava a ser sensual até alguém falar com ela e dizer, irmã, não no sentido de alguém que está em pecado e quer justificar o pecado, mas uma amiga mesmo, e disse, não está bom, não está bom. É terrível, porque infelizmente nós, e muitos de nós não consideramos isso, mas nós somos muito influenciados pela nossa cultura, pelo nosso meio, tanto moçambicanos quanto qualquer pessoa do mundo. E nós, no caso atual, jovens principalmente, e um bocadinho mais as mulheres, nós associamos o conceito de beleza com o conceito de sensualidade. As mulheres que a gente considera mais bonitas, bem vestidas, são mulheres que estão mal vestidas. São mulheres que estão sensuais. Então isso acaba sendo o termômetro de uma mulher que está bem ou não. A gente vê nas galas aí, de famosos, etc. Quem é a pessoa considerada mais bonita? É aquela que estava com um vestido com uma racha grande, com as costas para fora, que desenha a cintura e que encosta ali, que solta lá. Nos homens, mesma coisa. Os homens que a gente diz que aquele irmão veste bem. Presta atenção, como é que é aquele irmão que veste bem? É gemado, depois um slim fit muito agressivo, já está. Acaba sendo um irmão que veste-se de uma forma que denota questões de sensualidade. Então, nós precisamos de desassociar isso, né? Desassociar beleza, a sensualidade. E depois, eu aqui preciso ser um bocadinho duro com nós, os crentes, que temos de parar de agir como se nós fôssemos palhaços. Ninguém é criança. Ninguém. Quando eu pego alguém e eu digo, tu vais entrar agora numa reunião com o presidente da República, ninguém vai se vestir mal. Ninguém. Eu posso até pegar aquele artista que se veste mal em todos os shows, dizer, tu amanhã tens uma reunião com o presidente, ninguém tem que lhe assessorar. Ele veste-se bem. Então nós sabemos muito bem quando nós estamos sensuais, quando nós não estamos. Homens e mulheres, sabemos muito bem. Se alguém te disser, tu tens uma reunião com o pastor aí agora, tens uma reunião ali e pronto, é às 18 horas, etc. Tu vais te vestir como deve ser. Nesse dia faz 38 graus, tu vais te vestir como deve ser. Então, temos que parar com essa história de, irmãos, eu não sabia, tu sabias. Tu sabes. Não há ninguém
que veste-se de forma sensual e não percebe. Isso é uma ilusão que nós temos que deixar. Yeah. Não há outra opção. A ideia de pudor, quando a Bíblia fala de pudor, tem uma ideia de cobrir algo. A ideia mesmo de cobrir, tapar algo. Então não há ninguém que não percebe que não cobriu. Não, isso simplesmente não existe. Então nós temos que parar com isso, porque temos que, no caso de estar na igreja, eu tenho que me vestir de tal maneira que eu não sou assunto. Eu não posso ser assunto, por nenhuma razão. Seja porque estou muito bonito. Às vezes eu posso não estar sensual nem nada, mas estou bonito demais. Estou a tornar-me assunto. Não posso ser assunto. Porque no meio, na igreja, o nosso assunto é Cristo. Então eu não posso, de repente, usar aquela minha sapatilha que eu sei que há de ser assunto. Deixa. Usa num outro lugar. Ou deixa de comprar sapatilhas que são assuntos. Cristo exige de nós coisas que são totalmente ao contrário daquilo que o mundo nos chama a seguir. Lembro com muita dor até hoje de algo que meu pai fez comigo, que até eu fiquei tipo, pai, era necessário isso. E meu pai foi uma das pessoas que me ajudou muito a crescer espiritualmente, nem minha família toda, mas meu pai, por ser uma figura que tomou atitudes de maneira diferente com os outros pais que eu conheço, né? Teve um dia que eu estava aí para... Não foi isso que me doeu, mas é só um episódio. Estávamos aí para o culto de Natal de um ano. Eu havia colocado uma saia jeans bem justa. Uma blusa que na minha cabeça estava tipo... vai tapar um bocadinho, vai moderar assim. Eu estava na sala. Meu pai me chamou e disse... Meu pai basta fazer assim. Que problema. É sinal. Eu para ali e disse, achas mesmo que essa saia está boa? Por favor, ir trocar. Foi meu pai que me disse, não foi minha mãe. E realmente depois daquele dia, não coloquei mais aquela saia. Outro episódio que me chama muita atenção é aquilo que o Luís está aqui a falar, que confronta muito o nosso coração, principalmente das mulheres. Tipo, eu quero... Não é errado. O problema do pecado é isso. Às vezes não é... Tipo, isso está errado. O problema é o que está no teu coração. Afinal de contas, o que está te motivar a fazer isso? Tem mulheres que ficam tipo... eu já quero vestir para matar. Vão me ver e vão render. Tipo, não... Vai lá para a igreja para ter um encontro com Cristo, mamã. Deixa lá isso aí de vão render. Você que tem que se render aos pés de Cristo. Exato. Mas eles já querem render diante de ti. Não! Então, nesse episódio, eu havia pedido meu pai para comprar umas DCs. Lembram de DCs que batiam naquele tempo? E eram caras. Eu disse, meu pai tem taco, pá. Eu disse, meu pai tem taco, pai, isso aqui não vai falhar, tem para ficar tsulho, eu apitei meu irmão Manzeca. Dizer, papai, eu quero uma DC preta com aquelas escritas cor de rosa, ouviste? Eu me lembro. Eu avisei meu pai, eu quero essas DCs. O senhor da viagem me vem com uma Nike, tipo, versátil, sapatilha, sandália, sapatilha Sabrina. Mais cara do que disse até. Eu fiquei tipo, mas pai, isso aqui que você comprou é para quê? Eu te pedi uma coisa simples. Disse. Ele disse, você quer pôr disse para quê? Para mostrar que teu pai tem dinheiro, não é isso aí? Agora eu comprei essa sapatilha que dá para ir para a escola, pode ser, Sabrina, para ir para a igreja, você aprender a ser humilde. E eu fiquei tipo, tenho pai. Só queria disse, para poder também gingar com outras pessoas. E meu pai sempre frisava sobre isso. Cuida do teu coração, seja humilde. E graças a Deus, porque ele fez isso de tantas formas. Quando ele comprava carro novo, porque ele sempre trabalhou com carro, eu queria para ele passar da minha escola para me levar com carro novo. Fazia de propósito, não passava. Eu ficava tipo, mas pai, e ele insistia, filha minha, seja humilde.
saiba aquilo que tu queres apontar. As pessoas devem olhar para ti e tu apontares a Cristo. Não olharem para ti e ficarem tipo, altas sapas desse. Tem dias que, pronto, vais acertar, mas que o teu coração não esteja Isso, naquilo, porque infelizmente vemos muitas pessoas que até diminuem o valor da oferta para dar a Cristo, para comprarem coisas, para chamar a atenção na igreja. E tá errado. Tá errado mesmo. Não, pode falar. Em relação a vestimentas, né? São muitas coisas. Eu falei de saia. E como se chama agora, era realmente uma saia a vácuo. Conhece aquilo que chamam de saia a vácuo, vestido a vácuo, que literalmente aquilo é só um tecido que está por cima a contornar todo o teu corpo. Não fechaste nada. Então, minhas irmãs, blusas com um decote muito aberto. Não sei se já podemos passar um pouco para as coisas práticas, né? Com um decote muito aberto. Tenha o cuidado de colocar uma blusa interior. Vendem muitas. Nós somos de Moçambique e de Maputo. Vendem muitas na Baixa. As maranzas. As maranzas. Chamamos de blusas maranzas. Compra uma maranza. Coloca primeiro a maranza, depois coloca a outra blusa que sabes que pronto denota um pouco ali e lá. Tanto que te protege em alguns movimentos em que queres te ajoelhar, queres te render ao Senhor, quando a blusa vai para baixo, tens a maranza que te colou. Não escandalizas a absolutamente ninguém. Não só. Tem blusas como esta que eu vesti. Pior aquelas de cetim. Tem as blusas de cetim, que aqui fica uma coisa aberta. Se não tens a blusa maranza por dentro, minha filha, vai se ver o que está por dentro, que é o teu corpo. E não é porque não sabes. Às vezes faz de propósito, mamãe. Tá errado. Sim, porque é tipo, é só uma coisinha só. Tá errado. Não façamos isso, né? Depois tem a parte, o que mais aqui nas blusas? Blusas transparentes. Devemos evitar. As maranzas, sabe, ajudam em muita coisa. Tem blusa transparente. Usa maranza. Tinha que ter nome melhor. Não sei se surgiu com esse nome aí. E também em relação à parte de cima. Essa tendência de mulheres não usarem sutiãs na igreja não bate. Em lugar nenhum. Esse é um ponto importante. Em lugar nenhum. Não bate. Não bate. Mamilos a dizerem olá para irmãos na igreja não bate. Em nenhum momento, como disse o irmão Luís, em lugar algum. Isso aí não funciona. Se sabes que tens porque tem mulheres que ficam tipo, o sutiã me irrita, pesa, o quê? E Jesus carregou a cruz. Carregou o sutiã. Parece uma frase engraçada, mas é isso. De verdade. Porque agora já não estamos a fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse. Amém. Uns aos outros se consideram uns superiores aos outros. Estás tipo, o meu conforto vale mais do que a tua salvação. E é suposto isso. Não é? Pronto, passamos a parte de cima. Vamos para a parte de baixo. Tem igrejas que é regra só se colocar saias. Mas tem saias que fazem pecar mais do que usar calça. Saias a vácuo, saias transparentes, as rachas. Irmã, as rachas. Tem umas que colocam a racha à frente, outra racha atrás, outra racha ali na parte da perna. Agora dos lados também. Dos dois lados. Dos dois lados. Por mim, racha que tinha que existir. Tem os que cosem e tal, sabem? Tem aquela racha que nós temos a saia assim e a racha vem aqui assim. Esse espaço aqui é da racha. Mas tem outras saias muito bem feitas com uma decência interessante. Tem a racha, mas tem um pano no meio da racha que tapa quando fazes o movimento. Também tem rachas que são aceitáveis, mas as rachas que estão a usar agora. E tomem atenção, irmãs, não faz mal você comprar uma saia que tem uma racha exagerada e levar para o alfaiate da zona e converter essa saia. Diz, isso aqui para mim tá demais. Eu não sei, tenho incontáveis saias que eu levei para irem fechar.
Porque eu não posso ser direcionada pelo projeto de Satanás. Tipo, comprei a saia assim, tenho que colocar assim. Quem disse? Yeah. Sim, porque nós estamos num mundo em que quem dita as tendências somos só os pagãos. Tudo bem. Mas não preciso colocar como eles determinaram. Yeah. Sim, converte essa tua saia, esse teu vestido e tal. Vai mandar cozer, diminuir bem essa racha. Depois, o que mais? Entrando nas calças, temos as skinny jeans. Aquilo é meramente só uma pele em cima da tua pele. Vemos tudo e mais alguma coisa. De trás, pior. Não sou a favor de skinny jeans na igreja. Não sou. Tem pessoas que acabam modificando e colocam uma skinny jeans com uma blusa bem larga, como esta que tapa até embaixo e tal. Nice, gosto. Mas imagina quando tu ajoelhas, ficas assim, são muitas coisas. Vale a pena colocar essas calças que estão a bater agora, calças leves, que chamam, calças guavas, chamam de guavas. Sabes, Deus participou no plano dessas calças, são calças abençoadas, tudo um pouco mais leve, mais livre, é nice. Porém, o inimigo não está conosco, vocês. Tem manas que colocam essas calças sem a nossa bendita ceroula. E o que acontece? Disseram para nós falarmos tudo, estou a aproveitar. A mulher de trás tem as calças leves, não coloca ceroula. Tanto homem como mulher tem nádegas. Aquela calça vai entrando ali no meio. Fica um constrangimento. Para evitar isso, coloca o quê? Ceroula. Mesmo saias, aquelas abertas, sim, se a pessoa não tiver ceroula, entra ali. É um constrangimento, gente. Estamos a chamar irmã Daisy, vai dar o testemunho. Aí o caminho todo. Estou assim. Gente, já nos perdemos em tudo. Então, vamos usar maranças, ceroulas. Vai nos ajudar. Acho que... já falei muito. Deu uma aula de sapiência aqui. Já falei muito, Luís.